Ela tinha 13 anos. O imperador ordenou que a jogassem aos leões. A multidão romana lotava o anfiteatro, ansiosa pelo espetáculo sangrento. Os portões se abriram. As feras famintas correram em direção àquela criança indefesa. E então aconteceu o impossível. Os leões pararam. Aproximaram-se dela lentamente e começaram a lamber seus pés como se fossem filhotes reconhecendo a própria mãe. O silêncio tomou conta do anfiteatro. O imperador ficou furioso. Ordenou que a queimassem viva. As chamas não a tocaram. Ordenou que a torturassem. Ela não gritou. Ordenou que a decapitassem. E foi assim que Roma presenciou o nascimento da sua primeira mártir. Esta é a história de Santa Prisca, a menina que fez o próprio inferno recuar. Prisca, em latim, significa a primeira. E ela foi exatamente isso. A primeira mulher do Ocidente a selar sua fé com o próprio sangue. Não por acaso, não por coincidência, a providência divina a escolheu para ser o exemplo inaugural, para que todas as mártires que viriam depois, centenas, milhares ao longo dos séculos, tivessem em quem se espelhar. Uma menina de 13 anos abriu o caminho. Uma criança mostrou aos adultos como se morre por Cristo. Prisca não foi apenas uma mártir. Foi a primeira pedra de um edifício que sustentaria a fé de milhões. A tradição mais antiga conta que Prisca recebeu o batismo das mãos do próprio São Pedro, o primeiro Papa, o fundador da Igreja em Roma. As mesmas mãos que Jesus segurou quando Pedro afundava nas águas. As mesmas mãos que receberam as chaves do reino dos céus. Essas mãos derramaram a água sobre a cabeça de uma menina de 13 anos. A concha usada naquele batismo existe até hoje, guardada na cripta da igreja de Santa Prisca, no Monte Aventino. Quando a água tocou sua testa, algo aconteceu no invisível. Anjos testemunharam. O céu registrou. Uma guerreira estava nascendo para a batalha mais importante da história. O imperador Cláudio não tolerava a nova seita. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses de Roma. Se recusavam a queimar incenso diante da estátua do imperador. Se recusavam a participar dos rituais que mantinham o império unido. Para Roma, isso era traição. Para os cristãos, era fidelidade. Prisca foi denunciada, levada diante das autoridades. Olharam para aquela menina e pensaram que seria fácil. Bastaria assustá-la, ameaçá-la, mostrar os instrumentos de tortura. Ela cederia. Todas as crianças cedem. Mas eles não conheciam Prisca. Não sabiam que dentro daquele corpo pequeno habitava uma alma maior que todo o império. Colocaram diante dela o altar pagão, incenso preparado, estátua do imperador dourada e imponente. Basta um grão de incenso, disseram. Um gesto pequeno. Ninguém precisa saber o que você acredita de verdade. Faça o gesto, salve sua vida. Você é só uma criança. Prisca olhou para o altar, olhou para os soldados, olhou para o magistrado e com uma voz que não tremeu, respondeu: Adoro somente a Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Não posso oferecer sacrifício a demônios. Eles riram, uma criança desafiando Roma, mas o riso morreu quando perceberam que ela não estava brincando. A menina estava pronta para morrer. Primeiro vieram os açoites. O corpo pequeno sangrou, mas a voz continuou rezando. Depois veio o fogo. Derramaram azeite fervente sobre sua pele. As chamas deveriam tê-la consumido, mas testemunhas relataram que o fogo se afastava dela como se uma barreira invisível a protegesse. As chamas dançavam ao redor, mas não a tocavam. Os torturadores ficaram aterrorizados. Jogaram-na em uma prisão imunda, entre criminosos violentos. Esperavam que o medo finalmente a quebrasse. Mas quando o sol nasceu, encontraram Prisca cantando hinos. Os próprios prisioneiros haviam sido convertidos durante a noite. O que Roma enviava para destruí-la, ela transformava em testemunho. Frustrados com todos os métodos, decidiram pelo espetáculo público. O anfiteatro se encheu. O povo romano queria sangue.
Prisca foi levada à arena, pequena, frágil, sozinha contra feras treinadas para matar. Os portões se abriram com um estrondo. Os leões correram em sua direção. A multidão gritou de excitação. Mas os animais pararam a centímetros dela. Farejaram o ar e então fizeram algo que ninguém jamais havia visto. Deitaram-se aos seus pés. Começaram a lamber suas feridas como se quisessem curá-la. Os leões, criados para matar, tornaram-se seus guardiões. A natureza selvagem reconheceu o que o império não conseguia ver. Ali estava uma filha de Deus. Nada funcionava, nem o fogo, nem as torturas, nem as feras. Restava apenas uma opção: a espada. Prisca foi arrastada para fora do anfiteatro. Levaram-na à Via Ostiense, nos arredores de Roma. Colocaram-na de joelhos. Ela não pediu clemência, não chorou, não tentou fugir. Olhou para o céu e sorriu. Os últimos raios do sol romano iluminaram seu rosto enquanto ela murmurava o nome de Jesus. O carrasco ergueu a espada, e com um único golpe, Santa Prisca recebeu a coroa do martírio. A primeira mulher mártir do Ocidente entrou na glória eterna. Tinha 13 anos e havia vencido o maior império do mundo. Santa Prisca foi sepultada nas catacumbas que até hoje levam seu nome, as catacumbas de Priscila, as mais antigas de Roma. Uma basílica foi erguida sobre os fundamentos de uma casa do primeiro século no Monte Aventino. Lá, até hoje, está preservada a concha usada por São Pedro nos primeiros batismos cristãos. Roma, que tentou destruí-la, guarda sua memória há quase 2000 anos. A história de Santa Prisca nos ensina verdades que o mundo moderno precisa desesperadamente ouvir. Que a idade não determina a profundidade da fé. Que o poder nunca vencerá a verdade. Que a natureza reconhece a santidade mesmo quando os homens a rejeitam. E que a morte enfrentada por Cristo não é derrota. É a porta para a vida eterna. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que é jovem demais para fazer diferença, com alguém que está enfrentando pressões para abandonar sua fé, com alguém que precisa saber que uma menina de 13 anos venceu o império mais poderoso da história, não com espadas, mas com coragem. Se Santa Prisca pode enfrentar leões, nós podemos enfrentar nossos medos. Siga nosso perfil. Ative as notificações e conheça todos os dias a história de um santo. Tenha um dia abençoado e até amanhã.